Hoje pela LightSec eu vim aqui trazer para vocês uma aula de fundamentos. Fundamentos estes que podem ser essenciais para que você finalmente dê um começo à cibersegurança, ao estudo e compreensão dos hackers de computador, ao pentest, a blue team, ao bug bounty, independente de qual seja seu objetivo. Estes fundamentos que eu vou passar hoje são fundamentais para qualquer tipo de escolha que você faça. Lembrando que esta é uma aula de introdução. Infelizmente, em apenas um vídeo, não tem como tratar todos os assuntos que podem ser abordados. Por isso é importante que você pegue os conceitos aplicados aqui e se dê particularmente ao trabalho de fazer a pesquisa e não depender somente do que eu falo. Isso é uma das coisas que eu vou sempre incentivar vocês. Vão além do que eu falo. Pesquisem e se expandam, porque o que eu faço aqui é basicamente bater todo o conteúdo no liquidificador de maneira bem superficial e análoga e trazer para vocês aqui tudo num suquinho bem batido. Então eu pego as informações mais essenciais para aquilo que vocês precisam distinguir e assimilar, mas lembre-se que você só vai se tornar um profissional de verdade quando você souber além do que é necessário você assimilar, você entender sobre tudo, absolutamente tudo. E quando eu me digo entender, não é decorar, mas você ter a compreensão daquilo. Será uma coisa que se você um dia precisar reler aquilo, reescutar aquela palavra, você vai saber o significado daquilo rapidamente, só de bater o olho em alguma anotação sua, ou em alguma pesquisa na internet, por exemplo. Então, ok. Primeiramente, antes da gente falar sobre essa aula, eu trazer os conteúdos diretamente aqui que eu quero fazer, eu vou dar uma breve introdução a vocês, que eu vou trazer alguns conceitos aqui para vocês. Bom, eu vou abrir aqui um navegador qualquer para pesquisar, para vocês entenderem. É bem simples o que eu vou trazer aqui para vocês. Fiquem tranquilos que vocês vão entender. A princípio de conversa, eu vou trazer aqui para vocês o conceito de cibersegurança de acordo com a Wikipédia, que é descrito nela como segurança de computadores. Enfim, segurança de computadores ou cibersegurança é a proteção de sistemas de computador contra roubo ou danos a hardware, software ou dados eletrônicos, bem como a interrupção ou desorientação dos serviços que fornecem. O campo está crescendo em importância devido à crescente dependência de sistemas de computadores, internet, rede sem fio, como Bluetooth, Wi-Fi e outras tecnologias. Isso daqui eu acrescentei para ficar mais fácil de vocês compreenderem. E devido ao crescimento de dispositivos inteligentes, incluindo smartphones, televisores e vários dispositivos pequenos que constituem a internet das coisas, que para você que não sabe, a internet das coisas é você aplicar as redes de computadores, a internet mundial, dispositivos que originalmente não foram criados com esse propósito, como por exemplo, geladeiras inteligentes, por exemplo, máquinas de uso comum, como por exemplo, cafeteiras integradas à internet, por exemplo. Essas coisas assim é a internet das coisas, a gente trazer equipamentos que não tenham essa função, com essa função de se conectar à internet e fazer parte da globalização mundial da tecnologia. Enfim, dando prosseguimento à nossa leitura, devido à sua complexidade, tanto em termos de política quanto de tecnologia, é também um dos maiores desafios do mundo contemporâneo. Então, resumidamente, a gente pode dizer que a segurança de computadores, ou melhor dizendo, cibersegurança, é nada mais nada menos do que a proteção de ativos cibernéticos, que no geral se constituem por dispositivos eletrônicos e dispositivos que sejam conectados ou não à internet. Porém, tudo aquilo que agrega valor cibernético, ou seja, que possui uma importância que pode ser letal se cair em mãos erradas, precisa de proteção. E o segundo conceito que eu quero trazer aqui para vocês, antes da gente começar a nossa explicação, é a segurança da informação. Que é interessante vocês saberem isso e vocês vão ver uma semelhança bem grotesca entre um termo e outro. Mas, resumidamente, a segurança da informação, entre parênteses SI, está diretamente relacionada com proteção de um conjunto de informações, no sentido de preservar o valor que possuem para o indivíduo ou uma organização. São propriedades básicas da segurança da informação: confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e legalidade. Fiquem tranquilos que esses 5 princípios vocês vão ver mais pra frente ao decorrer desse vídeo. Não foquem nisso agora, apenas busquem entender o conceito básico.
Aí sim, não está restrita somente a sistemas computacionais, informações eletrônicas ou sistemas de armazenamento. O conceito aplica-se a todos os aspectos de proteção de informações e dados. O conceito de segurança informática ou segurança de computadores está intimamente relacionado com o de segurança da informação, incluindo não apenas a segurança dos dados barra informação, mas em seu sistema. Tudo bem, até aqui a gente já leu. Isso daqui ignorem, porque esse parágrafo aqui ele fala uma coisa que eu só vou explicar ao final desse vídeo, porque vocês precisam de um entendimento maior. Vocês viram que, como o próprio texto menciona, segurança da informação está lado a lado com segurança de computadores, ou cibersegurança. Mas quais são as principais diferenças que a gente poderia listar entre as duas coisas? A segurança da informação, ela se refere diretamente à questão de ativos de informação. E como que a gente pode entender o que seriam esses ativos de informação? Ativos de informação, meus amigos, tem a ver com uma mudança global no mundo. Por quê? Hoje em dia, a gente tem um conceito onde as empresas de tecnologia se tornaram mais relevantes do que antigamente eram as empresas industriais. Como, por exemplo, antigamente os maiores ativos do mundo poderiam ser descritos como o petróleo, o carvão, enfim, entre outras coisas. Só que chegou o ponto da famosa Revolução Industrial, que para quem não sabe, foi um avanço em massa do homem como um todo, em que o seu maior ativo se tornou-se a informação, e não mais recursos minerais que traziam valor econômico. Hoje o maior valor econômico da sociedade contemporânea é a informação. E é muito fácil a gente entender isso. Por exemplo, vamos pensar num sistema que faz o gerenciamento, como a gente falou, de IoT, de geladeiras inteligentes, por exemplo. E ela analisa as suas compras, analisa o que você compra, e ela percebe, por exemplo, que você não compra itens que possuam glúten, por exemplo. Se alguém tiver acesso indevido a essa informação de que você não compra produtos com glúten, ele sabe que você tem alergia a glúten. Ou seja, essa pessoa pode encontrar um jeito de te matar se a intenção dela for realmente causar esse tipo de dano. Não que isso vá acontecer, eu não desejo isso pra ninguém, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim. Então a gente entende aqui que informação está estritamente ligado a o quão grave aquela informação pode ser. Só que isso também se aplica não só à informática, apesar de estar tão relacionado com a área de cibersegurança, tecnologia e a dispositivos computacionais e eletrônicos como um todo. Na verdade, isso também pode estar relacionado com segurança física. Suponhamos que a gente esteja falando, por exemplo, de um sistema de hospital, e em um exemplo fictício, aquele hospital possui um botão que desliga todos os aparelhos daquele sistema hospitalar. E lembrando que existem pessoas que dependem daquilo para sobreviver, em casos de pessoas que funcionam à base de aparelhos, infelizmente. E suponhamos que não há os mecanismos de segurança corretos, como por exemplo, uma sala apropriada, uma porta com uma tranca correta, e aí qualquer pessoa pode entrar lá e apertar aquele botão. E aí suponhamos que uma pessoa mal intencionada que queira, infelizmente, causar a morte de muitas pessoas, vá lá e aperte aquele botão. O que realmente isso quer dizer? Quer dizer, primeiramente, que aquela informação foi violada, pois de algum jeito ele soube que tinha esse botão. E, segundamente, isso quer dizer também que não houve o controle correto daquela informação, daquele ativo. Porque para ele saber que existia aquele botão, não houve o processamento correto por parte deste hospital dessa informação. Só que você percebe que tem um ponto em questão aí. A segurança física desse botão não foi corretamente apropriada. E sim, um profissional que saiba de segurança da informação, ele precisa também garantir que há armazenamento físico correto para aquela determinada informação. Então a gente entende aqui por que cibersegurança se torna distinto de segurança da informação, porque segurança da informação se refere diretamente à informação como ativo global, que pode incluir segurança física, por exemplo, mas muitos outros contextos também eu vou explicar mais pra frente ao longo desse vídeo. Mas a cibersegurança ela se refere diretamente à segurança de computadores, redes, dispositivos eletrônicos. Mas também, além disso, enquanto a segurança da informação também visa somente a proteção, uma característica que pode distinguir também a cibersegurança é que muitas das vezes da área de cibersegurança você precisa compreender como
feitos os ataques, as danificações, os danos daquilo para você entender e estudar soluções daqueles danos. Enquanto na segurança da informação, necessariamente você não precisa compreender e saber o que protege a informação. Você não precisa saber como aquilo necessariamente é violado, mas você precisa ter certas garantias daquilo. Então a gente pode dizer que segurança da informação é como se fosse uma, entre aspas, precaução, e uma cibersegurança seria uma compreensão e solução direta daquele problema na raiz do problema, não necessariamente prevenção. Não que não haja prevenção nas áreas de cibersegurança, é óbvio que existe, mas é mais comum a gente encontrar esse conceito que eu acabei de dizer do que necessariamente a prevenção. Essa é a principal característica gritante da cibersegurança. Espero que a partir daqui vocês consigam entender o que eu quis dizer. E esses são os dois conceitos que nós vamos trabalhar na aula de hoje: cibersegurança e segurança da informação. São os dois conceitos que nós vamos entender, estudar e ver como se trabalha na aula de hoje. Outra coisa também que eu quero passar para vocês entenderem também, é ter o distinguimento do que é dado e do que é informação. Primeiramente, para a gente entender o que seria um dado especificamente, a gente precisa entender o que é um dado necessariamente. Dado, meu amigo. Quando a gente fala no conceito de informática, dado se refere a uma quantidade de informações em massa. E aqui que entra uma questão que eu quero falar para você. Uma informação não é um dado. E tem uma diferença disso. Porque um dado, ele sozinho, não tem sentido. Se você parar para pensar para um sistema que faz login, por exemplo, você só jogar na sua tela, por exemplo, e-mail joão@gmail.com e a senha que a gente utiliza para representar na informática com os 2 pontos, senha 123. Se você deixar só essa informação no ar, tudo bem que a gente vai saber que isso é uma senha, mas pensa no sentido do computador. O computador vai saber interpretar isso? Não. Ele não vai saber interpretar isso, porque é só um dado, é somente uma informação trafegada devido a um circuito eletrônico e a uma rede, e a um sentido cibernético por trás daquilo. Só que aí entra a questão. A informação é quando há interferência do homem, ou seja, informação é um conjunto de meras palavras, conceitos ou realidade, no caso de algum físico, que possuem um sentido. Então, para a gente entender isso que eu falei de palavras, conceitos ou realidade. Palavras / conceitos poderia ser, como eu falei, esse conceito aqui, conceito de usuário e senha. Nesse caso aqui de e-mail e senha. Mas isso daqui é são palavras e também é um conceito. E isso daqui dentro de um sistema, por exemplo, que precise de e-mail e senha para login, tem um sentido. No caso da realidade, pode ser aquele botão. A existência daquele botão por si só do hospital que eu mencionei anteriormente, por si só não tem sentido. Se você levar num sentido sobre-humano, não tem sentido. Aquilo é só um botão que dispara uma ação no circuito eletrônico e só. Só que quando a gente coloca dentro do contexto de um hospital e que aquilo faz um desligamento automático de um sistema de respiração, isso passa a ter um sentido. Um dado pode vir a ser uma informação, mas uma informação nunca volta atrás para ser um dado. Porque a partir do momento que ela ganha um sentido, ela é uma informação dentro do introspecto de segurança da informação. Então a gente a partir daqui consegue compreender isso, a diferença primordial entre dado e informação. E vocês vão entender a importância primordial que isso tem quando eu for explicar cibersegurança. E também a partir de agora vocês entenderam por que segurança da informação de maneira profunda e aplicada à realidade. Ok. Bom, a partir de agora que vocês já entenderam isso, a gente vai trazer uma introdução à segurança da informação. Uma segurança da informação, a gente primeiro precisa entender onde se aplica a segurança da informação. E eu poderia construir aqui com vocês uma lista bem simples da onde se aplica a segurança da informação. O primeiro exemplo que provavelmente vai vir na cabeça de vocês são exemplos de empresas, governos, enfim. E sim, é um exemplo válido. Só que muitas das vezes as pessoas se esquecem que vai além disso. Definitivamente vai muito além disso. E como a gente pode definir isso? A gente pode definir isso também por pessoas. Porque por incrível que pareça,
segurança da informação pode ser aplicada a pessoas. Você, como indivíduo, pode contratar um profissional de segurança da informação. Suponhamos que a sua casa tem alguma informação valiosa no sentido de segurança da informação. Lembre-se que dado e informação tem diferença. E você precisa de alguém que avalie aquela casa especificamente, a sua casa especificamente. Então, sim, uma pessoa pode contratar um profissional de segurança da informação para saber se a avaliação por trás daquela informação e principalmente os métodos de proteção daquela informação estão verdadeiramente, legitimamente corretos. Então, uma coisa que não se aplica somente a empresas e governos, mas pode se aplicar a pessoas. É mais raro, é bem comum de se ver, mas sim, isso também pode se aplicar a pessoas, ok? E também outra coisa, por mais doido que seja, isso pode influenciar também no modelo de sociedade também e numa cultura. Pois, pense comigo, por que do dia para a noite as pessoas utilizaram e passaram a utilizar, por exemplo, um cadeado, por exemplo? Porque até então, ninguém tinha se pensado, né, nisso do cadeado. Mas por que necessariamente um cadeado existe? Ele existe, obviamente, pela necessidade de trancar o portão para que ninguém entre na sua casa. Obviamente. Só que a gente tem que pensar nesse conceito. Por que as pessoas necessariamente passaram a utilizar isso? Porque a segurança da informação, por mais que não seja tão dominante na época provavelmente que o cadeado surgiu, né? Mas a gente consegue pensar que isso consegue se aplicar ao modelo de sociedade e cultura, porque as pessoas só passaram a utilizar o cadeado porque foi feita uma segurança devida daquela informação específica, nesse conceito análogo, porque a gente está utilizando uma analogia, é claro. Então a gente consegue entender o seguinte, que o cadeado só passou a ser usado porque as pessoas entenderam que existem muitas informações nesse exemplo genérico aqui na sua casa, que as outras pessoas não podem vê-la, não podem tocar e não podem levar embora, principalmente. Então, por isso, a segurança da informação pode se aplicar ao modelo de sociedade e cultura. A gente pensa nisso na sua semântica, quando eu falei que a informação passou a ser o maior ativo do mundo. Então, aqui a gente já entende que influencia diretamente no modelo de sociedade e numa cultura, certo? E é importante que a gente entenda os 5 pilares de segurança da informação, que, como diz a própria Wikipédia, é confidencialidade, que eu falei para vocês que ia explicar, lembra? Confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e legalidade. E, bom, o que são esses 5 pilares? A confidencialidade, meu amigo, se refere a uma informação da qual ela tem que ser confidencial, que somente certas pessoas têm que ter acesso àquilo. A confidencialidade, ela é responsável por distribuir justamente isso, que a informação chegue a quem precisa dela e somente quem precisa dela, mas ninguém vai acessar isso. O segundo pilar, que é a integridade, garante que aquela informação vai ser passada corretamente. Para a gente entender isso de maneira análoga, a gente poderia pegar, por exemplo, um telefone sem fio. O pilar de integridade nessa questão seria a garantia de que o cochicho de uma pessoa para outra manteria originalmente a frase. Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. As pessoas nessa roda vão falando uma com as outras. E o pilar da integridade seria quem garantiria que o rato roeu a roupa do rei de Roma se manteria exatamente como ela é. E a disponibilidade garantiria que aquela informação se tornasse disponível sempre que alguém precisasse dela. Então, sempre que aquele jogo de telefone sem fio acontecesse, aquela informação, aquela frase vai estar disponível para os jogadores daquele jogo. É um exemplo bem superficial e bem tosco, para ser sincero, mas acho que deu para entender. E a autenticidade, meus amigos, é como se, por exemplo, nós temos 3 jogadores no telefone sem fio. A gente tem o João, a Maria e o Felipe. O João falou a frase, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Ele passou para a Maria e para o Felipe. Só que a autenticidade, nesse caso, seria um pilar que garantiria que eles saberiam que quem criou aquilo foi o João. E é isso que se trata a autenticidade, de garantir com que aquela informação se mantenha restrita somente àquele autor e somente àquele autor especificamente. E, por último, e não menos importante, a legalidade,
ela é um conceito relativamente novo por conta de um conceito popularmente conhecido já na área de tecnologia como LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que resumidamente, meus amigos, ela encarrega que governos, instituições privadas podem ser multadas se elas não gerirem corretamente as suas informações e no caso do vazamento delas, eles sofreriam uma multa, literalmente seriam penalizadas judicialmente por isso. Então, graças a essas mudanças internacionais no cenário da cibersegurança e da segurança da informação, surgiu o pilar de legalidade, que trata com que, será que esse determinado sistema, essa determinada empresa, instituição, enfim, está cumprindo suas obrigações legais? É sobre isso que se trata o pilar da legalidade. E para vocês entenderem tudo isso também, a gente finaliza por aqui. Esses 5 pilares, eles dariam sentido a tudo isso. E se você parar para pensar num jogo de telefone sem fio, só para revisar, confidencialidade garante que somente os 3 jogadores iriam ter acesso, a integridade garante que a mensagem passada se manteria a mesma, a disponibilidade garante que a mensagem realmente vai circular, a autenticidade garante que quem falou vai se manter o autor daquilo, e a legalidade garante que tudo está conforme as regras daquele jogo. E esse é o exemplo fixo que eu gostaria que vocês memorizassem para ser um exemplo de analogia, mas bem simplificado dos 5 pilares de segurança da informação, certo? Agora, introduzindo diretamente a cibersegurança, meus amigos, a gente tem alguns trabalhos na cibersegurança, porque a cibersegurança ela já trata de um aspecto profissional. Então a gente tem ali dentro da cibersegurança, dos trabalhos de cibersegurança, principalmente, obviamente, a compreensão dos danos e análise destes danos, visando mitigar, compreender e estudá-los. Ou seja, enquanto na segurança da informação a gente apenas garante com que tudo vai se manter conforme deve estar, na cibersegurança a gente busca entender os danos e, principalmente, como eu posso dizer, jogar ao contrário, sabe? Como se fosse um brinquedo, a gente busca quebrar ele peça por peça e entender de fato por que aquele problema está acontecendo, por que aqueles danos realmente acontecem. E esse é o nosso princípio dentro da cibersegurança, é o principal trabalho. E também, por outro lado, a gente tem que entender esse brinquedo para com que, por exemplo, ele nunca mais machuque nenhuma criança no caso de um brinquedo. No caso da cibersegurança, a gente busca entender os danos, buscamos entender os problemas de segurança de um sistema cibernético para que eles nunca mais aconteçam. Então, o objetivo da cibersegurança é, de fato, acabar. Enquanto a segurança da informação ela é mais sobre prevenção, a cibersegurança é mais sobre um ultimato, um checkmate por trás desses problemas de segurança encontrados nos sistemas cibernéticos. Então, assim, os princípios básicos com quais a gente trabalha nisso para entender os danos, preveni-los, é a autenticação e o controle de acesso. Claro que é uma introdução bem superficial, se eu fosse falar aqui sobre todas as formas de trabalho, daria, acho que um vídeo de 1 hora só sobre isso. Mas a autenticação, meus amigos, é um conceito com o qual a gente trabalha dentro dos sistemas, que a gente prova com que, será que aquela determinada solicitação, será que aquela determinada informação, desde aquele impulso eletrônico até aquele pacote de redes, até aquele login dentro do sistema, é realmente uma solicitação legítima? É realmente uma ação legítima? É realmente um comportamento padrão daquele sistema? Esse é o principal trabalho do qual a gente faz, que chamamos de autenticação. O exemplo mais tosco que a gente tem dentro da cibersegurança de autenticação é a senha. Porque a senha, ela é baseada em uma informação que você tem. Outro exemplo que poderia ser base nisso é o que você é. E como seria isso? O que você é, por exemplo, poderia ser um sistema de digital. Um sistema de biometria, por exemplo, que você tem seria uma informação, um login e uma senha. O que você é uma biometria, uma digital, que é uma coisa que você é, porque faz parte de você, é o seu corpo envolvido naquilo. Então a gente entende aqui quais seriam os conceitos por trás da autenticação. Agora, o controle de acesso é uma forma com a qual a gente gerencia esses incidentes, gerencia o fluxo normal de um sistema cibernético. E o primeiro conceito que a gente precisa entender aqui é o que é, de fato, permissão dentro de um sistema. A gente tem 3 tipos de permissão principais das quais a gente trabalha dentro da cibersegurança, que é leitura, execução e escrita. A leitura daquela informação realmente garante quem pode visualizar e quem pode
ter acesso superficial, porque ele só pode ler, só pode visualizá-lo, aquela informação, ou aquele dado, ou aquele arquivo. No caso de cibersegurança, a gente pode tratar mais ciberneticamente falando. Então, esse é o primeiro tipo de permissão que nós temos. A segunda é a execução. Então, o que seria execução nisso? Superficialmente falando, é claro, a execução seria, por exemplo, no caso de um programa, de um arquivo .exe no Windows. Você tem permissão para estar dando 2 cliques nesse exe e executar ele dentro do seu sistema operacional Windows? Você tem. É isso que fala a permissão. E por último, a escrita, muitas das vezes chamada de alteração. E nesse caso aqui a gente pode pegar o exemplo da permissão de leitura. Suponhamos que é um arquivo .txt que está escrito Olá Mundo. E aí eu quero colocar mais uma linha dizendo Olá Mundo nesse arquivo .txt. Mas eu tenho de fato permissão para isso? O gerenciamento sobre aquele sistema me permite alterar aquilo ali? Me permite realmente? E é aqui que entra alguns conceitos que a gente precisa entender. Mas o controle de acesso, ele não é restrito somente a isso. Há muitas coisas, na verdade. Também, além da autenticação, que foi o que eu expliquei para vocês, também a gente tem a identificação. Porque, infelizmente, dentro do mundo cibernético, por exemplo, pode acontecer de, por mais de todos esses mecanismos de autenticação anteriormente mencionados, pode acontecer de fato, aquela autenticação, por mais legítima que seja, não seja tal indivíduo. E um exemplo bem genérico disso é, por exemplo, se eu estou gerenciando um sistema de login de uma empresa que somente os funcionários daquela empresa acessam. E o horário de serviço é das 7 da manhã às 6 da tarde, horário de Brasília. Você está acessando ali, você sabe que dentro desse horário é comum que tenha acessos. Só que do nada, num sábado, por exemplo, que ninguém trabalha de sábado na empresa, tem um acesso às 3 horas da manhã. Pera lá, vamos parar para pensar aqui. A solicitação é legítima, mas será que de fato é o funcionário? Porque vamos parar para pensar, quem acessa o sistema sábado 3 horas da manhã? Convenhamos aqui, é um horário bem comum, então é um exemplo de identificação. E a gente também pode pegar aqui um conceito que vai além de senhas também. O controle de acesso ele pode estipular algumas coisas para distribuir as permissões. É como se fosse num jogo de baralho, ele dá as regras da partida de baralho. Então a gente pode dizer que nós chamamos isso na segurança cibernética de uso aceitável. Então um exemplo bem tosco disso seria se, por exemplo, que você já deve ter lidado com isso na sua vida, para você criar uma conta em determinado serviço ou plataforma, você tem que ter uma senha, entre aspas, decente, ou seja, com letra maiúscula, caractere especial, número. E se você não atender esses requisitos, você não cria uma conta no determinado serviço ou plataforma. Isso é um exemplo de uso aceitável. Outros gerenciamentos que nós fazemos é também referente à manutenção. A manutenção daquilo também tem a ver com permissão. Vamos pensar no exemplo bem genérico. Suponhamos que é uma empresa que é uma lan house e a gente tem um técnico de uma terceirizada que vai lá consertar os computadores. Será que de fato ele pode estar fazendo isso? Será que ele realmente é um profissional capacitado? E principalmente, será que ele é realmente profissional da terceirizada que a gente contratou? Então também tem essa questão que se relaciona diretamente com a manutenção. E também, os controles de acesso também têm a ver com os tratamentos de incidentes. E também tem a ver com isso. Porque, por exemplo, nesse caso do login das 3 horas da manhã, se eu estou detectando que possivelmente não é legítimo aquela solicitação, quais são as permissões que o sistema vai exercer sobre esse caso, sobre esse acidente? Quais são as permissões que o sistema tem? Até onde o sistema de defesa pode ir para tratar daquele incidente? E para isso, para fazer esse controle de acesso, para trabalhar com autenticação, para trabalhar com tudo isso na cibersegurança, a gente trabalha principalmente com o que chamamos de política de segurança. Política de segurança, tratando de uma organização, seja governamental ou empresarial, ela se trata de um conjunto de normas e regras que elas são estipuladas e estabelecidas para dizer o que deve ou o que não deve ser feito. Tudo, claro, visando a autenticação e o controle de acesso de diversos setores, mas o principal objetivo é trazer o apoio e a devida ajuda e regulamentação. Ela também, muitas das vezes, pode significar também uma penalização, que é comum com que ela tenha. E as políticas de segurança, elas vão além do que só autenticação e permissões, porque também pode ser relacionado, por exemplo, com normas e condutas de trabalho dentro de uma empresa. Sim, por incrível que pareça, políticas de segurança estabelecem isso.
E pode sim acontecer, por exemplo, um exemplo aqui bem tosco, de uma política de segurança de informação falar que todo mundo tem que vir vestido de determinada maneira, e se não vier, é demitido. É meio tosco de falar disso, mas é um exemplo bem superficial de o que uma política de segurança de informação decente pode fazer, entendeu? E pra quem se interessou por isso, falou, nossa, gostei muito de segurança da informação, gostei muito de cibersegurança, quero definitivamente conhecer mais sobre isso e ter um reconhecimento profissional a respeito dessa questão. A gente possui a organização ISO, que ela é uma organização internacional da qual ela estabelece uma série de padrões e normas jurídicas e que a gente tem 3 ISOs que elas tratam diretamente da questão cibernética. A gente possui a ISO 27000, a ISO 27001 e a ISO 27002. A ISO 27000, ela trata diretamente da questão da gestão de segurança da informação. Ela é um tanto quanto mais visando o lado ofensivo da coisa, diretamente à violação de informações e aos testes internos de segurança de uma empresa. Outra questão também, a gente também tem a ISO 27001, para quem quiser se interessar também. A ISO 27001, ela faz parte da mesma família da ISO 27000, vai até a 2, nós temos 3, que é a ISO 27000, 27001 e 27002. A ISO 27001, ela trata diretamente da gestão de sistema. Ela não é relacionada à questão ofensiva, é uma questão de teste de segurança. Ela é relacionada à gestão daquele sistema. E a ISO 27002, ela trata sobre as normas com a qual a empresa deve tomar diante daquilo. Então ela ensina a empresa a categorizar e a saber lidar com os problemas de segurança da informação diariamente e, respectivamente, aplicado no conceito cibernético, pode se interligar à cibersegurança. Então, por isso, são 3 certificações que vale a pena você conhecer e, claro, dependendo do que tipo de profissional você quer ser e o que você quer representar para as empresas que você trabalhe, você pode acabar optando por uma dessas 3. E por questão de curiosidade também, quando a gente fala de segurança da informação e cibersegurança, sempre vem aquele lado do criminoso virtual. E é interessante que vocês conheçam e pesquisem sobre o artigo 154A, que é a lei Carolina Dickmann aqui no Brasil, na qual ela estabelece penalidades e ela estabelece também uma gestão do governo sobre as criminalidades cibernéticas. E eu vou ler em voz alta aqui, e vai aparecer na tela agora o artigo completo, mas ele se refere que invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para fim de obter vantagem ilícita, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Essa é a lei estabelecida pelo governo brasileiro atualmente para a questão cibernética. Então aqui você também já tem uma curiosidade a mais para você entender aonde se encaixa quem viola sem permissão as políticas de informação, quem viola os pilares de segurança da informação. Sim, todos os ataques cibernéticos que ocorrem no planeta Terra, eles violam um dos 5 pilares de segurança da informação. Não diria todos, porque a legalidade ela é mais sobre defesa e gestão do sistema, mas, querendo ou não, é ilegal. Então, indiretamente também a gente pode dizer que se interliga com a legalidade. E esses são os conceitos que eu queria passar para vocês, são bem fundamentais, bem teóricos, mas entendam que, a esse momento aqui no nosso canal, ter esse embasamento teórico é importante, porque eu poderia chegar aqui e fazer, nossa, um vídeo mega avançado falando sobre X vulnerabilidade, tal exploração, mas eu penso em todo o meu público, então assim, relaxa, você que já sabe essas coisas, vai chegar a hora em que eu vou fazer um conteúdo pensando em você, mas antes disso, eu vou pensar naquele cara que não sabe nada, e eu vou trazer conteúdos para esse cara, também pro cara que sabe um pouquinho, pro cara que sabe mais ou menos, até chegar no cara que sabe muito. Então, acredito que vocês entendam que isso daqui é um conceito da comunidade. Eu faço pensando na comunidade como um todo, pensando no público de cibersegurança também, não só em vender curso e em ganhar dinheiro. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham gostado desses fundamentos e que vocês possam aproveitar disso para dar seguimento à jornada cibernética de vocês. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima aula.